Opa, eu ainda lembro lá em 2020, quando eu encontrei pela primeira vez os vídeos que existem, as aulas na internet do professor Jordan Peterson, que não de não sei se é psicologia ou psicanálise canadense. Ele dava umas aulas, dava um curso na Universidade de Toronto, e muitas das aulas que ele dava na Universidade de Toronto estavam lá gratuitas no YouTube para as pessoas verem também. Muitas palestras, muitas coisas interessantes. E uma das coisas que mais me atraiu para ele, uma das coisas que mais me chamou a atenção daquele conteúdo, era como ele pegava coisas que eu tinha na minha cabeça, ideias que eu tinha impressões que eu tinha sobre a vida, e ele colocava aquilo em palavras. E quando eu ouvia ele falando aquilo, era como se o negócio me estralasse na minha cabeça. Eu falasse, caralho, é isso. É isso. Aquela coisa que eu tenho pensado há tanto tempo e que eu nunca consegui formalizar, que eu nunca consegui colocar estrutura. Esse cara chegou e ele foi ali, ele usou o poder das palavras, ele falou. E ele trouxe aquele pensamento e colocou estrutura naquele pensamento. E é exatamente isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Eu quero falar sobre a importância de você aprender a pensar e falar claramente. Né? Então, o que o Jordan Peterson estava fazendo, e aqui é uma característica muito comum de grandes oradores, que é essa capacidade de colocar sentimentos e colocar impressões, ideias em palavras e passar elas para as outras pessoas de uma forma organizada. Né? Falar, literalmente, é você colocar estrutura. Né? Deixa eu arrumar aqui. Falar é você colocar estrutura nas coisas. Então, quando você tem até na história bíblica lá, em Gênesis, quando Deus chega para Adão e fala assim, Adão, agora você vai nomear todas as coisas que existem, todas as plantas e os animais. Porque quando você define, coloca nome em alguma coisa, você define aquela coisa. E aí você consegue agir em cima daquilo. Então, se você acha que o seu relacionamento ele tá ruim, mas você fica se enganando e fica falando para si mesmo e inventando desculpas de por que alguma coisa não tá do jeito bom ou por que as coisas não estão boas, você nunca consegue colocar o dedo na ferida e entender onde que tá doendo e qual que é o problema. Se você não consegue colocar forma no problema, ele não existe. Se você tem uma depressão que precisa ser tratada de forma médica e você simplesmente fala que você tá meio triste, se você não coloca o nome naquilo, você não consegue resolver aquele problema. E é exatamente isso que as palavras fazem. Daí vem a importância de você pensar claramente e você falar e se expressar claramente. Porque assim você consegue colocar estrutura e colocar ordem na realidade e definir as coisas que você vê e que acontecem e assim tudo fica mais fácil. Né? A vida já é complicada o suficiente quando você consegue pensar e encarar os problemas de forma clara, e encarar os problemas certos. Então, se você não desenvolve isso, fica ainda mais difícil, uma coisa que já não é fácil. Tendo isso em vista, a gente tem que entender que existem outras vantagens. Talvez essa seja a habilidade mais importante que você pode desenvolver, porque quando você aprende a pensar e falar claramente, você tem mais oportunidades. Né? Isso não só a gente falando de vida, de relacionamento, de desenvolvimento pessoal, mas materialmente falando, se você fala melhor e se você se expressa melhor, você tem mais oportunidades de trabalho. Você pode ser até medíocre tecnicamente, se você fala muito bem, você consegue emprego. Então, é muito importante a gente desenvolver essa habilidade, porque ela vai ajudar a gente em qualquer coisa. A gente precisa da linguagem para colocar estrutura na nossa vida e para fazer as coisas funcionarem na nossa vida. E aí, hoje eu quero falar um pouco sobre como você pode fazer isso. Né? Algumas ideias que eu tenho de como você pode melhorar a sua capacidade de pensar e falar de maneira clara. Né? Para que você nunca tenha mais aquela situação em que você tem alguma coisa para expressar, que você tem alguma coisa para dizer, mas que por qualquer motivo você não está conseguindo colocar aquilo em palavras, você não consegue dizer aquilo. Isso vai melhorar seus relacionamentos, seu trabalho, seus estudos, seu próprio entendimento de você e da sua vida. Então, é essencial que você tome ações agora, imediatamente, para melhorar isso, certo? Então, primeiro vamos começar com pensar, porque, né, antes de você falar, você tem que pensar no que você vai falar. Eu espero que essa já fique uma dica, pense antes de falar. Mas, pensar claramente, eu acredito que o que mais funcionou pra mim, e o que eu acho mais interessante nesse negócio, é que você vai estudar filosofia. Que você estude lógica e filosofia. Leia livros difíceis.
Leia livros difíceis. Então eu quero que você pegue e eu quero que você... Qual que é a importância de você ler filosofia, aprender sobre lógica, ver livros difíceis, ver aulas densas? Porque ele te apresenta modelos que você pode usar para pensar no resto das coisas. Então, deixa eu dar um exemplo bem bobo para vocês. Então, existe no mercado sei lá, eu posso chegar aqui pra você e falar assim, existe no mercado de relacionamentos, né, principalmente no conteúdo mais pra homens, existe aquele negócio de tipo assim, o cara, o inglês eles chamam de nice guys, os caras legais terminam em último lugar, então, nice guys finish last, os caras legais terminam por último. Certo, você sendo uma pessoa que pensa claramente, uma pessoa que tem esses modelos que você consegue usar pra pensar melhor e investigar melhor a realidade, quando você escuta uma frase dessa, o que vem na sua cabeça não é tipo, eu concordo, eu discordo, é como você define caras legais, como que você define nice guys. O que você define como terminam por último. Isso, só de fazer isso, você já tá separado da maioria. Porque a maioria das pessoas ela vai ou discordar, ou concordar, ou falar não sei o que, ou não entendi. O que você vai fazer é que você vai usar essa sua habilidade de pensar de forma mais clara pra destrinchar aquele negócio e usar os modelos que você entende pra compreender a situação e assim você conseguir colocar uma posição sobre ela e falar sobre o assunto. Então, estudem filosofia, estudem lógica e vejam coisas densas e conteúdos difíceis que façam você pensar. Outra dica, agora para falar melhor, para você se expressar melhor, eu acho que tem duas coisas muito, muito, muito importantes. A primeira delas eu diria que é escrever. Então, se você quer falar bem, você precisa escrever mais, né? É porque quando você escreve, você é obrigado a pensar no que você está fazendo e você é obrigado a estruturar aquilo de uma forma que faça sentido. Então não dá para eu ler um texto e tentar colocar num papel o que eu entendi do texto se eu não entendi o texto. Então isso te força a escrever as coisas de uma forma que façam sentido. E não só isso, mas escrever elas da forma que façam o máximo de sentido possível para alguém que não faz ideia do que eu estou falando. Então se eu começar a te explicar, é muito diferente eu explicar uma situação para quem não entende a situação do que para alguém que estava lá quando aquela coisa aconteceu. Isso parece óbvio. Mas então se eu estou, por exemplo, vamos supor que você está na escola, você está na faculdade e você tem ali um amigo com você e acontece uma coisa muito louca. Você tá lá de boa e, sei lá, passa uma girafa. Eu não sei. O exemplo mais retardado que eu consigo pensar. E você vê uma girafa. E você vê uma girafa fazendo uma coisa esquisita. Se você chegar para uma terceira pessoa e você tentar explicar essa situação, você tem que explicar de uma forma diferente do que você explicaria para o seu amigo que estava lá. Porque ele tem o contexto. Então, escrever como se você estivesse explicando para uma pessoa que nunca ouviu falar daquilo na vida dela. Né? Então, se você leu, sei lá, um texto de Platão, você tenta escrever aquele texto como se você estivesse explicando, como se você tivesse que ir dar uma aula para alguém que nunca ouviu falar do assunto. Certo? Essa é uma dica. Outra dica para você falar melhor é você... Rufem os tambores. Falar mais. Treino, a prática, mais especificamente não só falar mais, mas a prática deliberada da fala e da explicação. Então, mais um meta-exemplo que eu vou dar aqui pra vocês. O canal no YouTube, né, eu tenho esse canal no YouTube, pra mim ele é um grande treino de como falar melhor. Se você pode pegar tudo aqui público. Se você pode ir no YouTube, você pode ir no meu canal, e você pode filtrar pelos mais antigos. Eu não falo do mesmo jeito que eu falava lá. Os vídeos não são... Eu tinha que colocar muito mais corte, mais edição, porque eu não conseguia sustentar um raciocínio por 9 minutos seguidos. Simplesmente não conseguia. As coisas não fluíam. Eu tinha que ficar lendo o roteiro. Eu era muito mais travado, eu colocava muito mais então, né? Porque eu não era bom o suficiente naquilo. Eu não era bom, eu não tinha treinado o suficiente. Mas conforme eu fui treinando, mas não só simplesmente ir fazendo mais, mas como eu ia fazendo mais, e depois eu assistia de volta, e eu tentava analisar o que eu poderia melhorar. Então, se você perceber, até recentemente, nos últimos meses, você pode até notar que eu falo muito menos então, né? Sabe? Eu comecei a cortar muito isso, porque eu percebi que eu usava demais. E isso começou a me irritar. Então agora eu coloco silêncio, eu simplesmente fico em silêncio.
Viu? Fiz de novo. Então, então a prática deliberada é você filmar você falando. Então, se você quiser, pega ali o seu WhatsApp, faz um chat com você mesmo. E aí você vai gravar você falando alguma coisa e se explicando alguma coisa. E aí, preferencialmente um tempo depois, sei lá, um dia depois, você vai lá e você vai escutar de novo. E aí você vai ouvir você falando aquilo. E você vai começar a notar como você poderia ter feito aquilo melhor. Como você poderia ter colocado aquele exemplo de forma melhor, aquela história de forma melhor, cortado coisas que você não precisava, como tem uma hora que você divaga porque você não lembra direito como chegar no ponto. Então a prática deliberada é muito importante. Existe uma diferença entre você simplesmente repetir uma coisa e você praticar de forma deliberada. A prática deliberada, ela exige a busca pela constante melhora, você ser um pouquinho melhor cada vez que você faz aquele negócio, certo? Então, esse é basicamente o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se você tem alguma dica aí para as pessoas falarem e pensarem melhor, coloca aqui embaixo, porque eu acho que é um assunto muito importante. E eu sei que eu falo isso direto, mas talvez seja a habilidade mais importante que você pode desenvolver, certo? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!